Hoje eu vou falar sobre os lábios. Os lábios são uma região assim, muito importante da face, muito expressiva, que as pessoas olham bastante e que aparentam muito o envelhecimento quando ele começa a ser assolado pelos sinais do envelhecimento. Assistam aí o vídeo para ver as dicas sobre isso. Hoje eu vou falar sobre os lábios. Os lábios, eles fazem parte da matemática da face. Hoje, na verdade, da geometria, né? Uma parte da matemática. Então, a gente tem algumas medidas que indicam se os lábios estão mais estéticos, menos estéticos. O que pode acontecer? Com o envelhecimento, os lábios vão perdendo fibras de colágeno, elastina, ácido hialurônico e vão ficando com um aspecto mais murcho. E além disso, muitas vezes, pelo próprio movimento de descida que as partes moles da face têm durante o processo de envelhecimento, o lábio também dá uma desabada, muitas vezes, né? E aumenta essa distância entre o lábio e o nariz. O lábio começa a perder o contorno, começa a ficar mais murcho, começa a ter aqueles vincos, né? Fica mais engruvinhado. E isso delata muito a idade. Isso, vamos dizer, tira um pouco a beleza da pessoa, né? Então, o que a gente precisa considerar? A gente pode recuperar as medidas ideais dos lábios num procedimento ou mais de um procedimento combinado que vão, como eu disse, recuperar e não modificar, nem aumentar o volume demais, nem deixar inestético, nada disso. Tem que ficar 100% natural. 99 não é suficiente, é 100. Ninguém pode perceber nada que a pessoa fez. É assim que eu considero que seja o tratamento ideal dos lábios. Então, o que a gente tem que pensar? Que o lábio superior, em relação ao lábio inferior, a proporção dele é de 1 para 1,6. Essa seria uma proporção ideal, que a gente chama de proporção áurea, que muitos artistas usam nas suas obras de arte, né? Muito comum na natureza mesmo e tal. Além disso, um contorno bem desenhado dos lábios, né? E o lábio superior, ele tem que ser ligeiramente mais avançado do que o inferior, muito pouquinho. Então, essas são as condições ideais. O que a gente faz para recuperar essas condições? Existem produtos, por exemplo, à base de ácido hialurônico, que podem ser aplicados, e existem lasers que podem ser aplicados, né, com o objetivo de estimular colágeno e de recuperar esse formato e essas proporções. Lembrando que, muitas vezes, a região ao redor dos lábios também tem que ser tratada para dar sustentação, para dar suporte, para melhorar toda a harmonia da região e nunca o lábio pode ficar artificial ou, pelo menos, que seja possível reconhecer que a pessoa fez alguma coisa. Tem que ficar 100% natural. Esse é o resultado correto. Qualquer coisa diferente disso é erro de avaliação ou de aplicação. Se você quer melhorar os lábios, quer recuperar, vem, a gente conversa, cada paciente individualmente tem um tratamento diferente do outro, existem pontos de aplicação diferentes para cada necessidade, para cada desenho de lábio, para cada rosto. E o interessante é que quando a gente trata os lábios, a gente enxerga mais os olhos imediatamente. Isso é um efeito reflexo. Então, a gente ganha duas áreas importantes na estética facial. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser vir conversar, eu estou aqui à disposição.